Então, meus amigos, é com muita alegria que temos de volta a nossa Berenice, que está aqui, que vai fazer o estudo para a gente. Vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações para que ela se sinta em casa. Até a hora que você quiser, mas pode ir até 9 horas. Tá bom. Sou obediente. Tá. Boa noite. Que cada um sinta, vivencie, experimente o contato do seu amigo espiritual. Que todos nós juntos, nesta noite, que cada um sinta as vibrações da casa, dos mentores da casa, que eles apostam em nós, investem, nos conhecem hoje melhor do que nós nos conhecemos, mas não viram a cara, estão aqui, juntos, investindo em cada um de nós. Então, que cada um aproveite esse momento íntimo, essa ligação. Quando eu estava saindo, eu peguei o Evangelho para ver o que a gente ia falar. E aí abriu aqui na página da fé. Muito interessante que a pergunta que foi lida aqui do Livro dos Espíritos, né, dessa caminhada dos anjos, né, uns que chegam mais rápido, uns que vão mais lentos. Então, vamos começar fazendo uma reflexão. Esse você também eu me incluo, é só para ficar firme o nosso pensamento. Porque quando a gente fala assim, por que nós? Aí fica meio diluído. Aí dá a impressão que esse nós não tem nada a ver comigo, não, é só com o povo aí. Não, você, né? Você, de A a Z, você. Com essa pergunta do Livro dos Espíritos, nessa caminhada, como é que está a sua caminhada? Ela está lenta, mais ou menos, ela está rápida? Você tem noção da caminhada que você está fazendo nessa ascensão, rumo a ser um espírito puro? Você já pensou sobre isso? E a fé? Aonde a sua fé se encaixa na sua caminhada? Se você tivesse que fazer uma reflexão agora e responder, de 0 a 10, que nota você dá para a sua fé? Quem tem o mau hábito, olha a dica, hein? Quem tem o mau hábito de falar que tem fé vacilante? Pelas cabecinhas, um monte de gente. Mas por que você, para quem tem a fé vacilante, que acha que a fé é vacilante, por que você acha que a sua fé é vacilante? Por exemplo, hoje, quando acordamos, de alguma forma, colocamos na nossa agenda que hoje, às 8 horas, estaríamos aqui para uma palestra. Durante o dia, quantas vezes isso vacilou na sua mente? Ou você já fala, não, 8 horas eu vou, se chovendo, se não chover, a não ser que aconteça um imprevisto. Não acontecendo imprevisto, eu estarei lá. E quantas vezes você ficou na dúvida? Ai, meu Deus do céu, eu tenho fé para ir? Não tenho? É minha fé vacilante? Será que eu consigo? Então, por que a gente fala que a fé é vacilante? Quem já foi apaixonado aqui e quis muito ficar com a pessoa? A fé era vacilante naquela hora? A vontade de vacilar? Quando quer, né? Não. Quem já fez o planejamento para comprar um carro, um apartamento? As contas, matematicamente, não bate. Mas a pessoa falava o quê? Eu vou conseguir. Mas não está vendo que não dá certo, não vai conseguir, não tem dinheiro. E a pessoa fala o quê? Vou conseguir. Será que essa mesma pessoa, quando está numa casa espírita, falando de evolução, falando de desenvolvimento espiritual, de progresso espiritual, será que essa mesma pessoa fala que a fé é vacilante? Acho que o livro até a gente falou aqui da outra vez, né? Quem tem a fé vacilante para ler um livro, que fala que não consegue ler um livro, porque quando começa a ler, depois não sabe o que é que está lendo, se perde no livro. Parece que é tantando a cabeça.
mas que não é. Assiste novela e sabe o que aconteceu na novela, comenta a novela, comenta todas as fofocas da família, comenta tudo minuciosamente da família. Quando pega um livro para ler, se pega uma revista Caras, vê de ponta a ponta, não dá sono. Pega um livro, na terceira página dá sono. Aí fala o quê? Não consigo ler. Aí fala, minha fé é vacilante. Então, será que nós estamos falando de fé vacilante ou de valores vacilantes? Quais são os seus valores? Porque se no texto aqui, e todo mentor, tudo quanto é texto, vem falando o quê? Vai no pequeno. A ambição muito grande atrapalha. Porque ele sabe que quando a gente tem vontade, a gente quer ser o primeiro. Aí Jesus falou o quê? Os últimos serão os primeiros, não senta no primeiro lugar. Isso é para um público que tem fé vacilante? Não. Agora, isso é para nós que temos a questão de quê? De valores vacilantes. Como a gente não sabe a que dá valor, o que tem valor, aí a gente fica pipocando. Então, para as questões de valores, quais são os seus valores espirituais? O que você almeja espiritualmente falando? O que você almeja? O que está dentro do seu projeto de vida espiritual? O que você quer alcançar nesta reencarnação em termos de espiritualidade? Porque em termos de materialidade, se a gente perguntar, todos nós temos projetos. Tem projeto para o filho passar no vestibular, para trocar de apartamento, para fazer uma viagem tal, para fazer um monte de coisa. Fazer a festa de casamento. Agora, qual o nosso projeto de valores espirituais? Nesse capítulo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas, o último item, o 12, a fé divina e a fé humana, é um espírito protetor. Ele encerra o texto falando assim, eu repito, porque ele já falou outras vezes, ele fala assim, eu repito, a fé é humana e divina. Bom, a sua fé, você consegue saber qual é o tamanho da sua fé humana nas questões materiais e divina nas questões espirituais? Ou você nunca pensou sobre a fé que você deve ter, a que você tem e a que você quer alcançar? E ele diz assim, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, e se quisessem, por sua vontade, a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que, até agora, chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Então, os espíritos estão afirmando para cada um de nós. Então, agora, nós temos que parar para pensar. E agora? Aonde está a minha vontade? Eu tenho vontade de quê? Se professor Eurípides, aqui agora, se materializasse aqui, ninguém saísse correndo aqui fora dessa escada, né, e ele perguntasse, qual a sua vontade? Você tem vontade de quê? O que você responderia? Cada um tem que responder alguma coisa. Ou, provavelmente, a gente ia falar, não, vai falando com o pessoal aí, deixa eu por último. Para a gente poder ir pensando e até vendo o que as pessoas iam falar, porque nunca pensou sobre a questão da vontade. Na época do Al Capone, lembra o Al Capone? Que foi o maior fora da lei dos Estados Unidos na época, né? Era um camarada que fazia todo o tráfico de bebida, tudo que era ligado à prostituição e a contrabando, ele era a contravenção, tudo. Al Capone, ele era o top. Al Capone, ele tinha um advogado, que era o Ed.
Ed era uma sumidade em matéria de inteligência para burlar as leis, porque as leis nunca conseguiam pegar Al Capone. Todo mundo sabia, mas não tinha uma brecha na lei que pudesse pegá-lo. Por quê? Só porque ele tinha o Ed, que o Ed é que era o homem jurídico dele. E em Chicago, né, que era a base dele, o advogado dele, que era o braço direito, o Ed, ele frequentava as melhores coisas dos Estados Unidos, os melhores clubes, o filho, o melhor colégio, a família tinha, em termos de materialidade, ele estava no topo da pirâmide. Ele teve um filho, o filho começou a crescer, e um dia o Ed caiu em si. Ele viu que ele poderia dar tudo para o filho. Tudo que o dinheiro comprasse, ele poderia dar. Ele percebeu que ele não poderia dar uma coisa para o filho dele, que era um nome digno. Porque todo mundo sabia quem era o Ed. E o menino era o filho do Ed. E aí ele percebeu que ele não poderia dar dignidade. E ele fez uma reflexão muito grande. Quando houve o fim do Al Capone, na verdade, tudo aquilo que aconteceu foi porque o Ed deu todas as brechas, né, para aquele procurador da justiça encontrar umas pequenas brechas para a lei colocar as mãos no Al Capone. Só que o Ed, ele, inclusive, ele foi uma das pessoas que falou no tribunal contra o Al Capone, foi uma testemunha. E ele sabia que ele estava correndo o risco de vida. E menos de um ano depois que ele foi testemunha contra o Al Capone, ele foi assassinado num beco, e dentro do terno dele tinha um crucifixo e tinha um texto, né, que dava a entender, foi até o Divaldo que contou essa história num seminário, que era um texto que ele estava sempre lendo aquele texto. Era um texto que dava força para ele, era como se fosse um remédio para ele, sobre o tempo e a dignidade de você usar o tempo, né? Então, ele desencarna. Então, essa é a história de Ed. Tem uma outra história muito interessante de um rapaz na Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que o Hitler, o Mussolini, da Itália, e o Hirohito, do Japão, os três fizeram um pacto das trevas para dominar o mundo, né? E os Estados Unidos, entrando junto com a Inglaterra e outros países pequenos, entrando para combater essa coisa que seriam as trevas assim do planeta todo. E uma coisa muito interessante na Segunda Guerra foi quando começou a fotografia e os aviões de caça, né, eles não eram modernos como é hoje, não tinham o computador, não tinham os radares que tem hoje. Então, eles eram adaptados com câmeras fotográficas, que toda vez quando disparava um tiro, aquela câmera disparava também e fotografava. Então, isso aí foi assim uma grande novidade que aconteceu. E não tinha tanto, o radar não era como é hoje, né? Então, aconteceu o seguinte, os pilotões, né, americanos, os caças, foram, porque souberam que os japoneses iam fazer um ataque muito grande, feroz, nos Estados Unidos. Então, eles prepararam um contra-ataque. Então, todos eles voaram, né, para fazer o contra-ataque. Esse rapaz, o O'Hare, ele viu, em determinado momento, que o tanque dele não foi abastecido. E ele não tinha como se comunicar com as outras pessoas, que ele ia ter que voltar para a base. Então, ele realmente decidiu voltar para a base. Quando ele estava voltando para a base, ele dá de cara com quem? Com o ataque japonês. Porque foi um alarme falso, uma isca que o Japão jogou, dizendo que ia fazer um ataque em tal lugar, para os Estados Unidos e os japoneses virem por trás e derrubar todos os aviões.
Só que quando ele estava vindo, ele se depara com aquilo ali. E não tinha meios de comunicação. Então ele resolveu sozinho enfrentar aquilo. E tudo isso ficou documentado. E isso está no museu do aeroporto de Chicago, que é em homenagem ao Butch O'Hare, que é esse rapaz que ganhou muitas medalhas americanas pelo feito que ele fez. Porque ele sozinho enfrentou vários aviões, aqueles caças, né, aqueles kamikazes japoneses, e ele com pouco combustível, então cada disparo que ele dava, a máquina ia fotografando, e teve uma hora que ele praticamente estava zerado, e ele resolveu, ele com o avião mesmo, partir para cima deles, no kamikaze e bater. Então ele começou a fazer piruetas, né, rodando piruetas, e derrubou vários aviões e tal. Enfim, ele conseguiu voltar para a base sem munição, praticamente sem combustível, e tudo que ele falou foi comprovado ali nas fotografias. Esse rapaz, depois, ele desencarna na mesma guerra, mas isso aí foi um grande feito que ele fez. O que tem a ver ele com o Ed, o advogado Al Capone? Ele é aquele filho do Ed, que o Ed quis deixar para ele um nome digno e dar dignidade a ele, dele sempre fazer o bem pela sociedade. Então, o Ed se desnuda de todo o mal que ele fez, em nome, porque ele fazia tudo aquilo porque ele queria os meios financeiros para ter uma família bacana e oferecer tudo de bom para aquele filho. Até que um dia ele viu que ele não poderia dar um nome digno. E o Butch O'Hare é muito grato ao pai, porque ele sempre falava que o maior ensinamento que ele teve foi que o pai dele deu. E dentro do diário do Ed, ele falava que ele sabia que ele ia ser perseguido e ser morto, mas em nome da fé que ele estava tendo, de dar dignidade, que a missão dele era para ele ser uma pessoa digna. Então, essa é uma história muito bacana, porque muitas vezes nós perguntamos o quê? Eu não sei qual é a minha missão. E muitas vezes nós espíritas buscamos uma missão grandiosa. Às vezes o médium, ele vem só para fazer a função de dar passagem para sofredores, mas ele acha, e às vezes ele fica triste, porque no fundo, ele queria uma missão de uma mediunidade extraordinária, como a do Chico, quando, na verdade, a missão mesmo de cada um, eu que tenho uma mediunidade extraordinária, assim, única, só eu que tenho, ninguém mais tem essa, entendeu? Porque eu sei qual é a missão de todo mundo. Se quiser fazer uma fila aqui depois, eu falo para cada um. Porque a nossa missão é progredir espiritualmente. Esta é a nossa missão. E para isto, nós precisamos saber quais são os nossos valores. Aonde estão os nossos valores? Qual é o tamanho da nossa vontade para que a gente se empenhe nesses valores e a gente aproveite essa reencarnação? Essa bênção que nós estamos tendo de ter contato com a doutrina espírita. Da gente sair do processo da fé cega, para a gente raciocinar, porque os espíritos falam o tempo inteiro em quê? Raciocina, pensa. E quantas vezes a gente passa a reencarnação inteira numa confusão, perdendo fluido pra caramba. É só ler o caso do Belarmino Bicas, que era aquele contador que quando desencarna, resolve fazer a contabilidade do tempo. Gente, tem que ler. Todos nós, olha, não desencarnem antes de ler o Belarmino Bicas. E faça a contabilidade do seu tempo. O Divaldo falou que ele tem o hábito de fazer uma pergunta para todos os espíritos que aparecem para ele. E uma pergunta é, quando você olha para trás para a sua reencarnação, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Todos falam, sabe o quê? Tempo perdido. Todos. Até o altivo, quem conheceu aqui o altivo, né, no texto que ele dá, ele fala, olha,
eu poderia ter feito mais. Eu perdi tempo. E quantas vezes a gente perde tempo com bobagens? Quanta fé que a gente bota em coisas tolas, que depois de alguns anos a gente bota a mesma fé para não querer mais aquilo. E a gente fica perdendo muito tempo. Então, o que você pensa da real missão de ter reencarnado para evoluir? Quais são as suas vontades? Quais são os seus valores? Lá na minha terra, que eu sou paraibana, minha casa era muito grande e a família do interior vinha todo para a capital, né? E aí foi uma moça, que ela foi para ser empregada doméstica, né? A Maria. A Maria nunca tinha visto a capital, nunca tinha visto o mar, nunca tinha visto uma televisão, nunca. E a Maria chegou e se deparou com a televisão. Gente, era coisa assim, ela virou um espetáculo, a Maria vendo televisão. Um belo dia, ela, não sei se eu já contei aqui, do desodorante da Maria. Tinha uma propaganda, quem é da nossa idade vai se lembrar. Não sei se passava aqui no Rio, mas eu acho que sim. Era uma propaganda seguinte, é uma moça, ela vinha andando pela rua, aí daqui a pouco saía atrás do carro, assim, era uma Brasília, uma variante, uma lambreta, saía um cara assim, com um buquê de flores, assim, daqui a pouco, tchum, dava para a mulher. E o slogan era, se alguém de repente lhe der flores, isto é, impulse. Aí aparecia uma mão assim, no impulso, e aí aquela famosa xiringada do desodorante. A Maria ficou encantada. A Maria queria o tal do impulse. Compraram o impulse e deram lá para Maria. Passou-se. Teve um belo dia que a Maria estava lá assistindo televisão. Quando apareceu a moça, ela se levantou e quando o rapaz botou assim e falou, se alguém de repente, ela, é mentira! Eu fui enganada. Porque o que a Maria queria mesmo era que alguém aparecesse na frente dela com um buquê de flores. Quantas de nós tem a meta do impulse, que quer um impulse, né? Mas no fundo não quer o impulse, quer o que está supostamente atrás do impulse, e a gente emprega a nossa fé no raio do impulse. Qual é o seu impulse? Né? E a gente move montanhas por conta do impulse, e o impulso ele está lá, né? Você aperta, ele faz tudo. Ele só não realiza aquela ficção que vem atrás dele. Isso é fé que não raciocina. E a gente ri com Maria. Mas e as nossas histórias do impulso? Quantas coisas nós colocamos tanta fé, removemos montanhas para que as coisas acontecessem, elas acontecem e a gente, na verdade, não era aquilo, não era bem isso que eu queria. Se nós tivéssemos que fazer uma lista dessas coisas, porque quando Kardec pergunta para os espíritos o que é necessário para a gente evoluir, os espíritos dizem o quê? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos saber em que momento nós fomos a Maria, de desejar tanto essas coisas. Né? Porque quando Jesus vem, ele vem justamente fazendo essa divisão das coisas materiais e das coisas espirituais. Ele vem falando do reino de Deus, ele vem falando de fé, ele vem falando assim, olha, só depende de você. Não depende mais de ninguém, só depende de você. Então, por que nós estamos fazendo isso conosco? De nós não decidirmos seguir esse caminho. Por que a gente fica tanto tempo envolvido, encalacrado nas questões materiais? Tão interessante, porque
as passagens de Jesus, quando envolve as coisas da matéria, Jesus rapidamente responde. Rapidamente. Quando chegaram para Jesus, Senhor, e os impostos? É para pagar, não é? Aí, porque tudo Jesus leva para reflexão. Mas essas coisas ele responde rapidamente. Ele fala, o que está aí na moeda, hein? Está o rosto de quem? Ah, está o rosto de César. Então é dele. Dá para ele. Dá lá para ele. Quando chega... Isso são as coisas materiais. Quando ele está na casa de Maria e Marta, que a Marta está ali presa aos afazeres domésticos, na materialidade, enquanto ele estava dando as dicas do mundo espiritual, e a Marta e a Maria estavam ali prestando atenção, querendo saber o que é aquilo. Né? E a Marta vai reclamar com ele, Senhor, eu estou aqui sozinha arrumando tudo para o Senhor, e ela nem está aí. Ele fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele responde, rapidamente. Mas na mulher adúltera, que aí está envolvendo as questões morais, aí ele para, vamos pensar. O que está na lei? Todo mundo sabia. Não, está na lei atirar a primeira pedra. Ele é mesmo? Então, ok, vamos fazer a lei. Mas ele poderia ter feito como dar a César do que é de César. Mas ele fez o quê? A gente raciocinar. Mas vamos raciocinar. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Vai e não peques mais. Escreveu lá no chão vários defeitos que todos ali tinham. E aí ele leva a reflexão. O tempo inteiro, Jesus faz com que a gente faça uma reflexão de valor. Para que a nossa vontade esteja atrelada aos valores que nós damos às pessoas, às coisas. Ele fala assim, olha, a fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que ele cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Esta é a nossa parte. É empregar essa vontade ativa para que isto, do germe que está latente, adormecido, isto cresça. É fisioterapia. Gente, tem coisa mais chata do que fisioterapia? É muito chato, né, não? Agora, vai não fazer fisioterapia. Olha o resultado da fisioterapia. Como é magnífico. Isto é fisioterapia. Nós temos essa vontade, tem que ter empenho, tem que ter método, tem que ter disciplina. Culto no lar. Você faz culto no lar? Você acha que os espíritos estão lá na hora que você está fazendo o culto no lar? Você acha? Você acha ou você tem certeza? Certeza. Quantas vezes você faz o culto no lar? Então tem certeza. Quem só faz uma não tem certeza. Acha. Porque quando a gente tem certeza que uma coisa é muito boa, a gente faz todo dia. Quando a gente tem certeza que aquilo nos dá um lucro, que a gente lucra com aquilo, que aquilo ali verdadeiramente faz sentido e que aquilo ali é maravilhoso. Já viu uma pessoa apaixonada? Não, eu só vejo uma vez por semana. Vamos ver todos os dias. Não, uma vez por semana, 15 minutos, está lá, vou lá, tudo bem. Então, nós temos que ter essa paixão
por querer evoluir. Nós temos que nos apaixonar por esses espíritos, amigos, porque eles têm uma disponibilidade para nos ajudar incrível. Aí é necessário vir a dor para que a gente faça a fisioterapia mental de nos conhecer. Porque no fundo, eles querem que a gente ande e a gente empaca. Aí tem que fazer fisioterapia mental, espiritual, para andar novamente. Ter fé no culto do lar, ter fé nas páginas que a gente lê, é querer isto sempre. É querer isto de forma que isto nos alimente. O Divaldo falou outro dia, que Joana disse o seguinte: se nós pensássemos em Deus com a mesma frequência que nós pensamos em comida, estaríamos muito bem. Então fica a dica, quando pensar num cafezinho, pense em Deus. Eu queria agora um café com leite, um pãozinho torrado. Meu Deus do céu, muito obrigada por eu estar reencarnado. Eu queria um pudim. Meu Deus do céu, pronto. Vamos treinando a nossa mente. Porque a gente fica muito tempo sem se alimentar espiritualmente. E a gente vai o quê? Vai se perdendo, a gente vai deixando as coisas acontecerem, né? O Dr. Herman sempre fala que os nossos mentores, eles gritam, nos dando oportunidade para ler uma página, para refletir na página. E aí a gente lê a página e fala assim, puxa vida, essa página, se meu vizinho lesse essa página, não é para o vizinho, não, é para quem está lendo. É para quem está lendo. Então nós temos que ter esse olhar e nós temos que ter essa paixão pelo mentor para que essa atração se faça mais do nosso lado, que a nossa mente fique em contato com ele, para que nós sejamos alimentados e que a nossa vontade saia do germe, saia dessa semente, saia desse grãozinho pequenininho, né? Então, cada um de nós tem que pensar, quais são os meus valores? O que eu dou valor na vida? Aonde é que está a minha fé? Quando eu oro, como é que eu oro? Tem um livro da prece do Palhano Júnior, que é muito interessante esse livro, quando ele vem falando da estrutura da prece. E no Evangelho, na parte das preces, eu não sei se ou é o item 24, 25 ou 26, é um desses, que vem falando, olha, você pode, no prefácio, pode pedir as coisas materiais, mas quando você vai lendo o prefácio, você já vai fazendo uma análise se aquilo que você está pedindo está atrelado a quê? Qual é a sua real vontade em relação àquilo? Inclusive, tem aquele CD Visualizações Terapêuticas, do Divaldo, tem 2, A Viagem e Saúde. No Saúde, a faixa 3 é o Encontro com Jesus. São 19 minutos. Eu recomendo, é imperdível. Porque ali o Divaldo vem conversando para que você faça um pedido, você vai se encontrar com Jesus, para você fazer um pedido a Jesus. Eu fiz essa experiência, com 5 minutos, eu acho que eu mudei umas 20 vezes meu pedido. Porque você faz um pedido, aí o Divaldo fala 3 frases, você fala, meu Deus, não é isso bem que eu quero, não. Peraí, aí você muda. E aí ele vai falando mais reflexões e você vai mudando, porque no fundo, às vezes, a maioria de nós nem sabe o que quer. Nem sabe o que está, assim, querendo exatamente. Ele fala aqui, olha, até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião. O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou, por esses mesmos milagres, o quanto pode o homem quando tem fé. Ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar.
Tanto que ele disse o quê? Brilhe a vossa luz. O que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Então, como é que a gente usa esse nosso querer em relação às coisas? Em relação para que você quer? Por que você quer alguma coisa? Como é que isso funciona na sua mente? E seguindo aqui o texto, ele diz assim: os apóstolos, assim como ele, Jesus, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres, senão efeitos naturais? Não houve nada de sobrenatural. Nada. Jesus não fez nada sobrenatural, coisa do outro mundo. Não. Fez tudo desse mundo. E o tempo todo incentivando para que cada um de nós fizesse a mesma coisa, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Nós precisamos estudar magnetismo. Nós precisamos estudar fluido. Nós precisamos estudar perispírito para que a gente se veja espírito. Para que aonde quer que a gente vá, a gente ter a certeza do que está acontecendo no nosso campo espiritual. Precisamos saber, quando estamos dentro de casa, como é que aquilo está sendo atuado no meu campo espiritual. Tem um livro que me veio na cabeça aqui agora, não sei nem porquê, mas eu vou falar. É um livro chamado assim, Jogo, o Mergulho no Vulcão, do Caíba Schutel. É muito bom. Olha, para quem é viciado em jogo, é um espetáculo. Não deixem de ler esse livro, porque tem a ver com mediunidade também. É um camarada que ele tem um planejamento reencarnatório para trabalhar com a cura, né? Mediunidade de cura, magnetismo. E ele vem e tal, vira um rapazote, e ele começa a se apaixonar pelas cartas. Ele tem dupla vista, mas não sabe o que é isso. E ele começa a usar tudo isso para o jogo. E é interessante ler esse livro. E tem um filme que é antigo, que se chama Quebrando a Banca. Tem vários filmes com esse nome. Tem até de uns garotos matemáticos que vão para quebrar uma banca no cassino. Não é este. Quebrando a Banca é um filme muito antigo que mostra os bastidores de um cassino. Que eles contratam médiuns. Eles contratam magnetizadores para magnetizar dados, cartas, magnetizar pessoas. E quando você lê esse livro e assiste esse livro, e entendendo que muitas pessoas se destroem em busca de ganhar alguma coisa, ou ganha e perde, que isso nós estamos falando de valores, isso nós estamos falando de fé. É muito interessante que aí esse rapaz, ele começa a usar o carteado lá dele, né? Quebra algumas bancas, fica proibido de entrar em alguns cassinos. Então o livro mostra o planejamento espiritual dele, como é que ele agia e os bastidores espirituais daquela situação lá dele. Em um determinado momento, ele fica em coma, né? Ele muito mal mesmo, e ele é levado em desdobramento na colônia espiritual e é mostrado para ele qual é a função dele com todo aquele magnetismo. E depois ele vem e segue lá o livro dele.
Então, nós precisamos ler, entender e aplicar em cada um de nós como é que está a nossa vontade em relação aos nossos valores e o tanto que a gente emprega de energia para conseguir algumas coisas. O tanto que a gente emprega de energia para manipular situações, manipular pessoas, manipular doenças, porque isso é um desgaste muito grande. E aí, às vezes, essa mesma pessoa diz que não tem fé, quando ela emprega toda a vontade, todo o querer dela nas coisas materiais, nas coisas de controlar pessoas e situações. Então, nós precisamos, nós que estamos em contato com a doutrina espírita, é a nossa chance, nós estamos com a chance assim nas mãos para realmente fazer um projeto de evolução espiritual. E nesse livro, Jogo, Mergulho no Vulcão, esse mesmo camarada vem mostrando que quantas pessoas elas arruinam a família inteira porque ela tem aquela vontade firme de querer ganhar alguma coisa no jogo. E ela vai, né, detonando tudo que está à volta. E depois essa mesma pessoa fala que não tem fé. Então nós precisamos realmente saber sobre isso. Saber qual é o nosso papel, qual é a nossa relação com esses espíritos, com o mentor da casa. Qual é a nossa relação com Jesus? Qual é a sua vontade em relação a estar com Jesus? Qual é a sua vontade de noite, dormindo, em desdobramento, o corpo está dormindo, e você, espírito, de estar com Eurípides, trabalhando com Eurípides? Qual é o tamanho da sua vontade para que isso aconteça? Ou muitas vezes a gente sabe sobre o desdobramento, a gente sabe sobre esses encontros, e a gente dorme e acorda e nem se lembra dos mentores. E muitas vezes a gente fala assim, eu nem me lembro do que eu sonhei. Mas a gente sabe que o espírito não dorme. A gente sabe que o espírito vai estar em algum lugar. Onde? Onde você está? Qual é a sua vontade? Como você emprega a sua fé na hora que você sai em desdobramento? O que acontece com você? Então, nós precisamos realmente saber sobre essas questões. E aí ele continua falando assim, a fé é humana ou divina, conforme o homem aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. Então, a minha fé, ela é humana ou é divina? Quais são os meus anseios? São para as coisas terrenas ou são para as coisas espirituais? Alguém aqui já ficou muito chateado, já ficou muito triste, já buscou um psicólogo, perguntando assim, meu Deus, eu li a escala espírita e eu queria tanto ser um espírito benfeitor, da escala número 2, e ainda estou aqui embaixo, como é que eu faço? Alguém já teve isso? Muitas vezes, não. O que a gente costuma fazer, o mau hábito nosso? Essa vida eu não vou conseguir, vou deixar para a próxima. E essa vida tá, isso é muito difícil. Lembra do piano que a gente fez aqui? Não foi aqui que a gente perguntou quem é que ia? Não foi? Então, ninguém pode falar que tocar piano é difícil se nunca tocou. Se não contratou um professor, se não teve aula. Então, ninguém pode falar que tocar piano é difícil. Então, esse trecho aqui, olha, a fé é humana ou divina, conforme a pessoa aplique as suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes
e futuro. Para a nossa próxima reencarnação, qual é o seu anseio? O que você quer para a próxima reencarnação? Quem você acha das pessoas que da sua família, das pessoas que você gosta, você acha que essas pessoas querem ser seus pais na próxima reencarnação? Se você chegasse assim na sua família, olha, gente, na próxima reencarnação, quem quer ser meu pai e minha mãe? O pessoal vai fazer assim, vai mudar de assunto, ou vai dizer assim, não, eu quero. Isso é uma boa dica, hein? Pergunta quem vai ser os seus pais na próxima reencarnação. Pergunta ao teu amigo, você quer ser minha mãe na próxima reencarnação? Pô, tem que ser na próxima? Não dá para ser mais daqui umas 2, não? Quando você evoluir mais um pouquinho. Então, nós que cremos na reencarnação, nós temos que ter essa visão de futuro. Né? Se você tiver que escolher um pai e uma mãe da turma que você conhece, e você escolhe, você sabe se ele gostaria de ser seu pai e sua mãe? Né? Minha mãe desencarnou ontem. E aí ela fez 100 anos, né? Aí quando ela fez 100 anos em agosto, ia fazer 101 em agosto agora. Aí quando ela fez 100 anos, eu falei, e aí mãe, vai fazer 101? Ela, não, que eu não gosto de número ímpar. Né? E por aí vai. Né? Mas ela sempre teve a fé dela. Católica, apostólica, romana, né? Assim, com Jesus e tal. Mas na hora que a idade foi chegando, ela falou um dia, ela tinha 90 e poucos anos, ela falou assim, e a saúde dela é show, não tem problema nenhum de saúde. Porque velho com saúde só morre de pneumonia, né? Gripe e pneumonia, porque não tem outro jeito, né? A saúde dela fantástica. Aí com 98 anos mais ou menos, ela, minha filha, que porta que eu vou sair? Eu falei, mãe, ou é queda ou é gripe e pneumonia, uma das duas, saúde muito boa, né? Então, mesmo com a fé dela, teve um dia que ela falou para mim assim, minha filha, me conta aí essas coisas aí, esses negócios que você fica falando aí de mundo espiritual. Eu falei, ué, mãe, a senhora não é católica, mas por via das dúvidas. Ou seja, tem fé, mas na hora mesmo de chegar junto, deixa eu ver quais são as possibilidades. Vamos pensar nas possibilidades. E ele continua, o homem de muita inteligência, que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. Quantas vezes a gente quer uma coisa e a gente vai lá e consegue. O homem de bem que, acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí, então, se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Em outras palavras, quando nós nos percebemos, analisamos tudo que está à nossa volta, à luz da doutrina espírita, à luz do mundo espiritual, olhando a próxima reencarnação, se enxergando na caminhada espiritual, tendo a certeza que é filho de Deus, tendo absoluta certeza que a reencarnação é muito pequena diante da eternidade, que nós estamos no mundo de provas e expiações, que as coisas que estão acontecendo, elas têm 2 motivos. Ou elas estão no planejamento reencarnatório, são provas ou expiações, que você tem capacidade total
de vencer tudo aquilo, porque as provas são do tamanho do nosso conhecimento. É que nem lá aquela baliza que tem no atletismo, que tem em salto de cavalo. Tem aquela barra, o atleta vem correndo, pula e continua. Alguém já viu algum atleta quebrar o pé quando esbarra naquela barra? Porque aquela barra não foi colocada para derrubar o atleta. É tanto, se o atleta ou o cavalo encostar um tantinho que seja na barra, o que acontece com a barra? A barra cai. A barra não é fixa. A barra cai e aquilo ali sinaliza o quê? Para o cavalo e para o atleta. Volta, treina e vem de novo. A barra não é para derrubar o atleta. As nossas provas e as nossas expiações não são para nos derrubar. Elas são o tanto que nós temos para vencer e ganhar a medalha que venceu. Então, as coisas acontecem na nossa vida ou porque estão no planejamento, ou, como os Espíritos dizem, que a maioria das nossas aflições não estão no planejamento. São fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio nesta reencarnação, que, tecnicamente, está associada à nossa vontade, o nosso querer. Quando quero porque quero e bate o pé, vai vir encrenca, com certeza, por aí. Então, nós precisamos ter essa visão para que daqui para frente, é o que ele vem falando. Quando a gente acredita, quando a gente sabe sobre isso, a nossa fé fica Aí a gente vai entender quando as nossas vontades não são atendidas nesta reencarnação. E aí nós não vamos mais poder falar que a nossa fé é vacilante. A gente fala assim, eu não sei ao certo ao que eu dou valor. Porque a fé nós temos. Nós já temos. A vontade vai fazer com que ela saia da semente e germine. Agora, se nós perdemos nosso tempo com valores que não fazem, que não regam essa semente, nós vamos perder tempo e nós vamos ficar com vergonha quando desencarnar. Então, nós espíritas, nós numa casa do professor Eurípides Barçanufo, nós que estudamos a doutrina espírita, gente, esta é a maior chance que nós estamos tendo na nossa vida de espírito, para que a gente aproveite. Porque aqui, todo mundo junto, um fortalecendo o outro, estudando, se esforçando, é mais fácil a gente adquirir germinar essa vontade do que a gente isolado. E ele diz, enfim, com a fé, não há tendências mais que não possam ser vencidas. Então, quando a gente pensar nas nossas más tendências, que nós precisamos pensar nelas, e precisamos focar para que a gente vença cada uma. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. O magnetismo está em nós, em tudo. Como é que você usa o seu magnetismo? Como é que você usa o seu fluido? Se todos nós estamos imersos no fluido e o nosso pensamento é uma grande cadeia envolvendo todo mundo, se o nosso magnetismo está intimamente ligado a todos e a todos, como é que você está usando isso? Se você está doente, por que você está doente? Aonde é que você arrumou isso?
como o Emmanuel fala, que há mais doença causada pelo pensamento do que por vírus e bactérias. Então, como é que está o seu pensamento? Eu acho que minha mãe nunca adoeceu por conta do pensamento dela. Eu tenho uma irmã que minha mãe implicava muito com a minha irmã. Minha irmã, para comer, toda cheia de coisa e tal. Aí, o ano passado, quando minha mãe fez 100 anos, ela pediu um mocotó de presente. Porque a comida dela é assim, né? Aí, fomos para a casa do meu irmão, aí todo mundo lá comendo mocotó. A minha irmã pediu, foi feito para ela um franguinho grelhado com legumes. Aí minha mãe comendo fez assim, isso aí é para os fracos. E ela falava, mulher de pouca fé, entendeu? Por isso que engorda, mulher de pouca fé, já come com medo das coisas, entendeu? E ela sempre foi magrinha, né? Mas a gente precisa saber sobre isto. Nesse CD do Divaldo, Visualizações Terapêuticas, uma vez ele explicou como é que ele criou essa visualização. Que ele teve um problema de angina e ele sabia que não estava no planejamento reencarnatório dele ter aquele problema de coração. Ele sabia algumas coisas do planejamento reencarnatório dele relacionadas à saúde. E aí a Joana de Anjos confessou realmente para ele que problema cardíaco não estava. Que ele fosse pensar aonde que ele arrumou aquilo ali. E ele sentia muitas dores. E ele começou a fazer as reflexões, daí veio essas visualizações, daí ele criou esses 2 CDs. E aí ele identificou, fazendo uma visualização interna, acalmando o pensamento, e buscando na memória das células o que tinha acontecido com o coração dele. E aí ele falou que na década de 60 para 70, ele sofreu uma calúnia muito grande e ele achou que não tinha mágoa. Mas ele ficou com muita mágoa, aquela mágoa se instalou e veio repercutir agora há pouco tempo. E nessa calúnia que ele passou, ele falou que sofrendo no meio da calúnia, a mentora dele, que é a Joana de Anjos, aparecia e não falava nada. Teve um dia que ele disse, mas Joana, você escutou por aí que eu estou sofrendo uma calúnia no Brasil inteiro? Ela, eu fiquei sabendo. Sim, mas não fala nada. Ela, meu filho, você queria que fosse verdade? Não, é mentira? Então vai perder tempo com isso, vamos trabalhar. Mas ele perdeu tempo com isso. E aí a mágoa se instalou no peito dele, e agora ele conseguiu ir através do pensamento, porque se o pensamento cria a doença, o pensamento também desfaz a doença, né? E aí ele foi com esse pensamento e daí criou-se esses CDs. Então, eu recomendo bastante esse CD. E aí ele fala, é pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Finalizando o que a gente iniciou, ele diz, eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem pôr sua vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Então, repetindo o que o nosso amigo de todas as horas fala, que brilhe a nossa luz. Muita paz.